Olá, hoje nós vamos falar de licenciamento ambiental, mas o que isso tem a ver com a sua vida? Recebemos agora Malu Ribeiro, gerente da causa Água Limpa da ONG SOS Mata Atlântica. Olá, Malu, obrigado por ter aceitado o nosso convite. Vamos direto para o assunto. Vamos lá. O que é o licenciamento ambiental? Licenciamento ambiental é uma política pública que diz respeito à segurança e à qualidade de vida de todos os brasileiros, que trata daquilo que é possível fazer, minimizando riscos e usando um planejamento de acordo com cada região brasileira, né? Com os nossos biomas, com as bacias hidrográficas, é o que nos dá segurança e, principalmente, transparência e formas de participação da sociedade na tomada de decisão do que é bom e o que não é bom para determinadas regiões. Você veja que no momento agora que a gente está enfrentando mudanças climáticas, eventos extremos de clima, então é preciso ter uma legislação que faça estudos técnicos, que tenha condições de apresentar medidas de segurança das atividades econômicas, de segurança jurídica para as atividades econômicas e, principalmente, concilie preservação com desenvolvimento, né? A gente não tem desenvolvimento se não tiver uma boa qualidade de vida e é isso que o Brasil precisa. Seria um caminho, então, para o desenvolvimento sustentável? Exatamente, é colocar na prática o significado desse termo tão em voga hoje, né? O que é de desenvolvimento sustentável? É um desenvolvimento com qualidade de vida, com segurança, com respeito às culturas e às formas de vida das comunidades, mas que permita o desenvolvimento de tecnologias, o aprimoramento de qualidade de vida nas áreas urbanas, rural, nos nossos biomas, né, nas florestas, na Caatinga, no Pantanal. Então, o licenciamento ambiental ele vai ser um instrumento de estudo prévio, vai ter uma construção, uma rodovia, uma área de mineração ou até pequenos negócios. O licenciamento ele é feito antes? Como é que funciona mais ou menos isso? Exatamente, ele é feito antes, né? Toda atividade humana gera impacto. Então, tem impactos, inclusive impactos positivos, né? O licenciamento ambiental, ele estabelece uma série de instrumentos que fazem estudos de viabilidade, se aquela atividade econômica tem viabilidade técnica, científica e de sustentabilidade. E em que locais ela pode ser instalada e em que locais ela não pode ser instalada. Por exemplo, uma lavanderia. Se essa lavanderia ela tiver numa área de manancial de abastecimento público e ela não tiver um sistema de tratamento dos seus efluentes muito bem feito, ela vai contaminar uma água que é altamente estratégica para toda uma comunidade. Então, em tese, uma lavanderia não seria uma atividade de risco e potencial poluição. Mas, se ela estiver instalada numa área de manancial, o grau de risco dessa atividade aumenta. Então, o licenciamento ambiental ele avalia todas essas questões. Por isso, ele é um instrumento de planejamento que depende do olhar integrado, multidisciplinar, e que não é visto de uma forma muito equivocada hoje no Brasil. É visto como um mero carimbo burocrático, uma certidão que você tem que conseguir para poder realizar determinada atividade. Não é isso. Obras, principalmente de grande impacto, como hidroelétricas, rodovias, portos, ferrovias, acessos viários, como, por exemplo, na região metropolitana de São Paulo, o Rodoanel metropolitano, que afastou caminhões do centro urbano, mas atingiu vários mananciais estratégicos para a região metropolitana de São Paulo. Tudo isso é avaliado e é estudado no licenciamento ambiental, que precede ter participação da sociedade, então consultas públicas, audiências públicas, debates com a comunidade científica, justamente para garantir segurança e evitar tragédias como as que a gente tem vivenciado no Brasil, infelizmente, com rompimento de barragens de rejeito de minério, com falta de saneamento que polui rios. É um instrumento que precisa ser ágil,
mas precisa ser criterioso. E a cada vez mais criterioso. Então, é por isso que é importante uma lei num país continental como o Brasil, né, de diferentes realidades socioeconômicas, culturais, de diferentes biomas, que a gente tenha uma lei geral que estabeleça uma regra para todos os entes federados e crie uma harmonia entre esses entes federados, estados e municípios que também podem licenciar, mas seguindo um princípio geral. É então, isso que a gente vai discutir aqui. É interessante, porque essa questão da legislação, né? Existe uma lei complementar, né? A Lei Complementar 140, que trata da gestão compartilhada. Isso. E aí, no caso do licenciamento ambiental, você citou, por exemplo, um exemplo na cidade de São Paulo. Então, estaria circunscrito, talvez, a um município. Mas existem obras que atravessam 2 estados, existem obras que atravessam 2 cidades, que têm impacto, às vezes, sobre 2 cidades, por causa do rio. Como é que funciona isso? Como é que fica a competência? Quem é que dá o licenciamento? É o prefeito da cidade? É o governo federal? É o governo estadual? Como é que funciona essa questão? A Lei Complementar 140, ela disciplina, ela cria uma harmonia para as competências que a gente chama de competências concorrentes, ou seja, Estado, municípios e União podem legislar sobre matéria ambiental. Sim. Porém, quem estabelece a regra geral, com as restrições, né, das áreas protegidas, as áreas estratégicas, os critérios da federação, é a União. Patrimônios que são bens coletivos de todos os brasileiros, como a água, por exemplo, as florestas, os minérios, são de competência da União. Sim. Os estados, em convênio com a União, podem legislar sobre águas, mas os municípios não. A mesma coisa acontece com a supressão de vegetação das florestas, como, por exemplo, a Mata Atlântica. É o desmatamento. Né? Exatamente. A Mata Atlântica é um bioma que abrange 17 estados do Brasil. A Amazônia é um outro bioma que tem até os estados da Amazônia legal, né, grandes bacias hidrográficas. Então, a União faz a regra geral do uso desses patrimônios naturais. Os estados olham e podem ser mais restritivos, mais cuidadosos do que a regra geral da União, porque eles vão entender aquilo que é importante para cada região. E os municípios, mesma coisa. Agora, aquilo que são atividades de baixo impacto, como, por exemplo, estão disciplinados até naquilo que é a competência principal dos municípios, que é o uso do solo, né? Como a legislação que trata de conjuntos habitacionais, planos diretores dos municípios, leis urbanísticas, isso compete ao município. Então, na verdade, esses 3 entes, eles têm que trabalhar em conjunto quando a análise for de um empreendimento, como você disse muito bem, que extrapola a questão local, né? E tem ainda alguns outros empreendimentos que são de segurança nacional, como, por exemplo, a questão nuclear, a questão portuária, os aeroportos, né? E o licenciamento ambiental, então, ele vai criar condições para que isso funcione de forma harmônica. Mas há muita pressão, a gente tem vivido muita pressão nos últimos anos, principalmente na última década, para flexibilizar o licenciamento ambiental, numa espécie de liberação geral, como se o licenciamento ambiental fosse um entrave burocrático. É um equívoco enxergar esse instrumento tão importante dessa maneira. Seria, na verdade, um instrumento para juntar os 2 polos, porque vamos dizer assim, um senso comum de que o meio ambiente, os ambientalistas, ficam travando, como você colocou, seria um entrave ao desenvolvimento. Mas, na verdade, pelo que você está me falando, o licenciamento ambiental seria justamente um ponto de confluência, onde o empreendedor, onde os empresários vão trazer a sua proposta de investimento e aí uma equipe técnica multidisciplinar, as pessoas que têm o conhecimento das questões ambientais e sociais também,
colocam ali as questões para se chegar ao melhor modelo possível? Seria alguma coisa assim? Exatamente. Esse é o objetivo do licenciamento ambiental que está previsto na Constituição Federal, né? A Constituição brasileira tem um capítulo específico de meio ambiente. E essa Lei Geral do Licenciamento, ela vem regulamentar, então, essa norma que a Constituição Federal nos garantiu à sociedade. Porque, veja, por exemplo, uma comunidade litorânea, que mora na área costeira e vive da pesca, depende do equilíbrio dos manguezais, por exemplo. Se viesse implantado um polo petroquímico ou um porto que expulse essas comunidades, afete o equilíbrio dos ecossistemas, o pescado, os caranguejos, né? Essa comunidade ela tem que ser ouvida. Ela tem que ser ouvida, ela tem que ser ressarcida caso algumas de suas atividades ou seu modo de vida venha a ser afetado. E precisa haver um equilíbrio. Quem que analisa isso? Quem que coloca esses limites? Atividades que são altamente impactantes, como a atividade minerária, por exemplo. O que aconteceu com o rompimento da barragem, primeiro da Samarco, na região de Mariana, o dano decorrente daquela atividade minerária extrapolou 2 estados. Chegou até, na verdade, foi por Minas Gerais, pela bacia do Rio Doce, Espírito Santo, chegou até o sul da Bahia, pela área costeira, né? Então, o impacto extrapolou toda aquela região. Portanto, atividades de alto risco e de alto poder de impacto, como essas atividades minerárias ou grandes hidrelétricas, por exemplo, elas têm que ser analisadas e elas têm que ser regradas por uma norma da União. Né? O Conselho Nacional do Meio Ambiente, que é o órgão colegiado deliberativo, vai criar padrões e critérios. Um instrumento importante que está vindo nessa legislação, na proposta do projeto de lei, é a avaliação ambiental estratégica, que seria uma forma do poder público olhar para o país, olhar para as regiões do Brasil e dizer, olha, determinada região tem vocação para determinada atividade, mas não pode receber outras. Né? Então, por exemplo, na região do Pantanal, que são as áreas úmidas, se você barrar os rios, impedindo que esse fluxo de cheias aconteça naturalmente, você vai matar aquele ecossistema. Acaba com o bioma inteiro. Acaba com o bioma inteiro. A mesma coisa, a instalação desses reservatórios de rejeito de minério. Eles foram... Qual é o erro? A técnica utilizada, que usou muita água, no momento em que o Brasil, principalmente a região sudeste, está enfrentando grande mudança climática, escassez, estresse hídrico, né? Até o problema que teve no Rio de Janeiro com poluição do manancial que abastece a cidade. Quer dizer, essas áreas de manancial, áreas de nascente, as veredas, são áreas extremamente frágeis, onde deve haver restrição de determinadas atividades que são altamente impactantes, né, e que vão afetar a qualidade da água que vai para toda a população. Então, nunca nós tivemos um olhar de avaliação estratégica do nosso governo, em que a população, inclusive, possa participar, principalmente as comunidades tradicionais, as comunidades indígenas, as áreas que já são tombadas por patrimônios da humanidade, como, por exemplo, Ouro Preto, Paraty. O Brasil tem várias riquezas. E o licenciamento ambiental ele vem para garantir que a gente tenha um desenvolvimento, mas que principalmente olhe para essa vocação do Brasil, que é um país mega diverso, né? Nós somos uma potência em biodiversidade, em recursos naturais, mas a gente não pode achar que a existência desses recursos naturais ela traria prejuízo para o modelo de desenvolvimento. Isso é muito antigo, isso é um modo de pensar muito arcaico. Ainda industrial, né? Aquele modelo dos anos 60, anos 70. O mundo hoje exige outros modelos, né? Todos os parlamentares brasileiros, os nossos governantes, ouviram agora o recado de Davos, né? O recado da Conferência do Clima. Eu queria chegar nesse ponto aí. Você tocou na questão dos parlamentares. Você faz parte, e a ONG SOS Mata Atlântica fazem parte de uma frente parlamentar ambientalista.
com todas essas questões ambientais, hoje se fala muito de devastação de floresta, aquecimento global, mas a grande bandeira de vocês no ano de 2020 é justamente o licenciamento ambiental. Por que a escolha desse tema? Se existe um projeto de lei para se chegar a uma lei geral, que eu acho que é o objetivo de vocês. Por que ele está hoje com a bandeira principal dessa frente ambientalista e como as pessoas podem participar de alguma forma dessa frente, influenciar de alguma forma essas decisões e até se informar mais sobre o assunto? Olha, a Frente Parlamentar Ambientalista é um espaço altamente democrático, extremamente importante para a sociedade civil, porque ela é composta por parlamentares, congressistas e também por organizações da sociedade civil, entidades ambientalistas e comunidade científica. Ela tem vários grupos de trabalho temáticos, né? E toda semana se reúne na casa para discutir essas leis que são importantes para a sociedade ou propostas que venham do governo ou dos próprios parlamentares que também trarão consequências positivas ou negativas para esse sistema de meio ambiente que a gente tem no Brasil hoje. Então, esse tema do licenciamento ambiental, ele foi escolhido para abrir os trabalhos da Frente Parlamentar Ambientalista nessa legislatura de 2020, justamente pelo poder que ele tem, que esse tema tem, de direcionar o país para um modelo de desenvolvimento sustentável ou para um modelo extremamente retrógrado. Se a legislação que vier a ser aprovada na casa for uma legislação que flexibiliza os instrumentos, enfraquece a importância do licenciamento ambiental e trata esse instrumento como mero carimbo cartorial, nós estaremos levando o Brasil para um rumo retrógrado, para um grande retrocesso. Se ela vier com princípios, né, como a Constituição rege, de participação, de transparência, de cuidado com a conservação dos nossos biomas e trazendo condições e segurança jurídica para que novos negócios e atividades econômicas se instalem no país, ela será uma legislação arrojada e moderna. Agora, o que é principal, que a Frente Parlamentar Ambientalista tem um papel preponderante agora, que é um novo papel do Congresso Nacional na hora de definir o orçamento do governo. Não adianta nada eu ter uma lei extremamente moderna se eu tiver um sistema de meio ambiente sucateado, sem técnicos, sem tecnologia, sem orçamento. Então, o licenciamento ambiental, o empreendedor fala, mas a gente paga para fazer o licenciamento ambiental. Esse recurso tem que criar condições de que o corpo técnico dos órgãos ambientais, dos órgãos gestores de meio ambiente, possa fazer fiscalização, não só até o momento de dar licença, mas principalmente depois, durante a operação. São atividades econômicas que às vezes duram décadas. O licenciamento não é só para começar o empreendimento, tem de instalação, depois... Tem de operação, né? Às vezes precisa fazer uma correção, tem que prever problemas e danos, acidentes, né? Externalidades que vão afetar aquela atividade econômica. Impactos indiretos. Indiretos, exatamente, e que mudam, né? Por exemplo, na minha área, que é a área de qualidade da água. Hoje nós temos contaminantes nas águas, né, de reservatórios que abastecem grandes centros urbanos, que vem da grande quantidade de fertilizantes, de veneno, de agrotóxico que o Brasil vem liberando. E que os sistemas de tratamento de água não estão preparados para essa grande quantidade de venenos que as águas recebem. Vem também os produtos farmacológicos, os hormônios, né? Então, o licenciamento ambiental ele tem que ter condições de antever e de prever sistemas e tecnologias capazes de garantir segurança para a população que vai usar essas águas. Isso em várias áreas, né? No desmatamento, por exemplo, a gente está vivendo um momento em que a legislação brasileira deveria ser mais rigorosa, mais restritiva
na segurança e na proteção para as populações das florestas. Hoje a gente sabe a importância dos serviços ecossistêmicos que as florestas conferem para as pessoas que moram nas cidades, para todo o país, para as atividades econômicas, para a produção de alimentos. O impacto do desmatamento não acontece só localizado onde tem a floresta, né? Isso pode ter impactos em outras cidades até distantes. Exatamente. São Paulo viveu isso e a população foi para a rua quando as queimadas na Amazônia se intensificaram e a gente teve aquela chuva negra que caiu sobre a região metropolitana de São Paulo, cheia de reteno, que é um elemento químico medido naquela água que caiu sobre a cidade, que mostra o transporte de queimada dessa biomassa que pegou fogo na floresta amazônica pelos chamados rios voadores, e isso veio cair em São Paulo. Né? Fora isso, tem as chuvas ácidas. Tá. Voltando na questão dessa lei que está tramitando agora na Câmara dos Deputados, seria uma lei geral do licenciamento ambiental. Ter uma lei geral é uma ideia, em princípio, uma ideia boa. O que, nessa lei, qual o entendimento da frente parlamentar, o entendimento de vocês em relação ao projeto de lei no ponto que está e se isso é benéfico, como vocês olham o texto atual? Em primeiro lugar, o que a Frente Parlamentar Ambientalista e todas as ONGs, inclusive os ex-ministros de Meio Ambiente, pediram para o presidente da Casa, Rodrigo Maia, foi para que a gente tenha conhecimento desse texto. Né? Na legislatura passada, o relator designado pelo Rodrigo Maia, né, pelo presidente Rodrigo Maia, deputado Kim Kataguiri, ele realizou 10 audiências públicas na Câmara dos Deputados para discussão desse texto, que veio com um texto base, mas a gente não conhece a versão final. Então, ninguém sabe qual será o texto que esse deputado relatou, né, após as audiências públicas e que será encaminhado ao plenário. Então, é fundamental, a primeira questão que a Frente Parlamentar pede, que nós vamos pedir hoje, é que o texto seja aberto para a sociedade, já que é uma matéria extremamente importante, que vai afetar vários compromissos do Brasil nas suas relações exteriores e principalmente com as relações com as nossas comunidades, com todos os nossos municípios, é importante que ele seja conhecido antes de ser levado a plenário. Esse texto, ele traz questões importantes. Ele começou lá no início, ele era uma lei de exceção. Ele já começava liberando, dispensando de licença ambiental várias atividades. Os parlamentares entenderam que isso não era correto, que deveria ser uma lei de diretrizes gerais, deixando para que o detalhe venha a ser estabelecido pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente, né, que é o colegiado deliberativo da União, e que esse, então, colegiado CONAMA estabeleça as regras gerais, aquilo que tem que ser licenciado, aquilo que é atividade poluente, que é atividade de risco, né, faça uma lista dessas atividades e que essa lista seja sempre atualizada, respeitando os biomas, as leis que já existem, mas traz ali várias questões que vão afetar a Lei Complementar 140, de forma a não ter um desequilíbrio entre as regiões. Ou, por exemplo, que questões que extrapolam um estado, bacias hidrográficas, a floresta atlântica, que tem suas leis específicas, sua lei específica, não sejam afetadas por normas subnacionais ou locais. Né? Então, é uma lei extremamente importante, mas que não pode ser votada como um cheque em branco. Tem que ficar aberta para a sociedade, para que a sociedade compreenda, apoie, né, e aponte aqueles pontos em que há divergência, em que há polêmica ou que há risco de fragilização desse sistema de meio ambiente, como, por exemplo, a falta de recurso, o desmonte do próprio sistema. Né? Ok. Malu, muito obrigado pela entrevista. A gente agradece, eu espero que a população possa participar da frente parlamentar, que venha a essa casa, né, para que a gente possa discutir temas importantíssimos como esse, para que o Brasil continue aí rumando daqui para frente com ética, com equilíbrio, né, e principalmente com conservação ambiental. Com sustentabilidade, né? Exatamente. Ok, muito obrigado, nosso tempo acabou. Obrigada. Muito obrigado também a você que nos assistiu.
Você pode baixar e compartilhar essa entrevista. Basta acessar o nosso site, senado.leg.br/TV, ou o canal da TV Senado no YouTube. Quer sugerir um tema e enviar uma pergunta para o Cidadania? Ligue grátis para 0800 61 2211. Obrigado pela companhia e até o próximo Cidadania.